Deixa eu pedir para você já abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Gênesis, capítulo 41, verso 52. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, queridos: ao segundo filho chamou como, queridos? Como? Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, ou na terra onde tenho sofrido. Amém? Queridos, já há 2 domingos atrás, eu tenho trabalhado uma mensagem ao coração de vocês, com o tema Efraim, prosperando na terra do meu sofrimento. E hoje é a terceira e a última parte dessa mensagem que eu quero ministrar ao seu coração, amém? Na primeira e segunda parte dessa mensagem, queridos, nós vimos aí que é possível prosperarmos na terra do nosso sofrimento. E para que isso aconteça, nós vimos que nós precisamos ser pessoas que não deixam de sonhar, independente das circunstâncias, não deixem de sonhar. Pessoas que temem a Deus em qualquer circunstância. Pessoas que dão frutos em todo e qualquer lugar, mesmo nos lugares difíceis, assim como José frutificou na casa de Potifar, frutificou na prisão, em todos os lugares, em tempos difíceis. Pessoas que pensam no bem dos outros e não só em si, como José pensou ali e ajudou a vida daquele copeiro do rei do Egito, não ficou pensando nos seus problemas. Pessoas que colocam sua confiança em Deus e não nos homens, e pessoas que não tentam ficar com a glória que pertence a Deus. Tudo isso nós vemos nas 2 mensagens passadas. Só citei aqui rapidamente, eu não vou voltar, não dá tempo para isso. Se você, porventura, não viu nenhuma dessas 2 mensagens, você que está aqui ou você que está em casa, depois você entra lá no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Face, Past Church Marília, e você assiste essas 2 mensagens preciosas para o seu coração, se você não pegou nenhuma dessas 2 mensagens. Amém, queridos? Porque nós não vamos tratar novamente sobre isso. Hoje nós vamos para a terceira parte dessa mensagem, onde nós veremos que nós podemos prosperar sim, na terra do nosso sofrimento, quando? Gênesis 41, verso 37 ao verso 49. Quero que você leia comigo. Gênesis 41, do verso 37 ao versículo 49. Diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. O plano que diz aqui diz respeito ao que José orientou ao faraó que faria nos 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E aí no versículo 37 diz: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selá e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente
os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Azenate. Olha um nome bonito aqui, né? Para você dar para o seu filho. Quem pensa em ter filho aí, Zafenate-Paneia. Ó. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Preste atenção, queridos. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Como podemos prosperar, queridos? Esse texto que eu li para vocês aqui agora, quando nós somos pessoas diligentes. É tremendo, queridos, que José passou, sofreu tudo que ele sofreu, e nesse momento que ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó fala para ele: não há ninguém tão sábio e criterioso como você, é você que eu vou colocar sobre o comando da terra do Egito, somente depois de mim você vai ser o segundo, ninguém vai poder levantar nem a mão nem o pé, você vai comandar tudo, José. E com certeza José tinha muitas pessoas ao seu serviço. Ele era o governador, tinha pessoas para o servir, para o ajudar. Mas sabe o que eu vejo de tremendo nesse texto, queridos? Que nesse momento, quando José, o seu cativeiro ali, quando José é revertido a sua situação, ele sai ali da prisão, vai diante do faraó, e ali é honrado, diz que é vestido de linho fino, uma corrente de ouro, é colocado na segunda carruagem real, o arauto sai à frente, honrando José. Ali José está no momento, queridos, que está sendo honrado. Mas nesse momento, diz que José, depois diz que Faraó deu essa posição a ele, diz que José, queridos, foi trabalhar. José foi percorrer toda a terra do Egito. Não foi tempo de descanso. O que eu vejo aqui de interessante é que José poderia ter colocado pessoas para fazer o seu trabalho, ou para fazer o trabalho, né, de fazer a supervisão, ou tudo que ele precisava fazer, e falar: agora que eu sou o governador, agora que Deus me honrou, agora que se cumpriu, agora eu estou de boa, vou pôr todo mundo para me servir e vou curtir. Mas José, queridos, conforme a gente vê no texto aqui, diz que José saiu da presença de Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. E foi ajuntar comida, ele foi inspecionar, ele foi trabalhar durante esses 7 anos. Diz que 7 anos aqui ajuntou, estocou, de tal maneira que chegou uma hora que não parou até de anotar. E como é que nós podemos, segundo esse exemplo de José, prosperar na terra do nosso sofrimento? Quando nós somos pessoas diligentes. No tempo certo, queridos, a palavra de Deus diz que Deus vai honrar aqueles que honram a Ele. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 diz isso. Deus diz: honrarei aqueles que me honram. Então tem o tempo do deserto, tem o tempo das provas, tem o tempo da sequidão, tem o tempo que você está passando de repente aí na terra do seu sofrimento, como José. Mas vai chegar o tempo da honra. Porque é palavra de Deus. Deus diz: eu vou honrar aqueles que me honram. Então vai chegar essa oportunidade como José teve. José passou por muitas coisas, mas chegou aquele tempo agora, José, agora você vai ser colocado como governador. Mas esse tempo, queridos,
E aqui eu quero que você preste atenção. Esse tempo que Deus começar a te honrar, esse tempo que começar a mudar a sua sorte, não é tempo da gente se encher, se orgulhar e ficar paralisado. E agora eu vou curtir. Não, esse é tempo de trabalho. Esse é tempo de sermos diligentes. Esse é tempo de aproveitarmos para frutificar. Ou seja, não é tempo de descansarmos ou sermos negligentes, preguiçosos, mas é tempo de sermos diligentes, pois estes sim vão prosperar. Então, queridos, a hora que chegar a oportunidade, como chegou a oportunidade de José, não é tempo de descanso. E nem de ser negligente e preguiçoso. Porque algumas pessoas falam, puxa, agora Deus está abençoando, aí a pessoa dá até aquela acomodada. Não é esse tempo. É tempo de fazermos como José. Ele saiu percorrer toda a terra do Egito, porque através da vida dele, através da supervisão, através do governo dele, muitas vidas seriam salvas. E quando Deus abençoar você, mudar a sua sorte, muitas coisas colocar na sua mão, é tempo de você trabalhar. É tempo de nós trabalharmos e não sermos negligentes, mas ao contrário, ser diligente. Ser diligente é você ser zeloso, é você ser cuidadoso, é você trabalhar com afinco, com zelo, com esmero. Amém, queridos? Esse é o tempo. Eu quero que você abra 2 textos que embasam isso que eu estou dizendo para você. Provérbios. Provérbios, o capítulo 1 deles, capítulo 10, verso 4. Olha o que diz. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Em outra versão, linguagem de hoje diz: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. E aqui eu não quero falar só, inclui também a prosperidade financeira, mas não estamos falando só sobre isso. Lembra que o tema que nós estamos trabalhando é prosperando na terra do seu sofrimento. E esse texto diz que o preguiçoso, queridos, ele acaba caindo na pobreza. Mas aquele que é diligente, aquele que se esforça no trabalho que Deus tem confiado nas suas mãos, esse vai prosperar. O que é que Deus tem confiado nas suas mãos? Porque Deus diz que vai prosperar, está na terra do sofrimento, mas seja diligente. Trabalhe, tenha esmero, seja zeloso. Porque, queridos, isso também é uma lei espiritual. Se você quer prosperar na sua vida, você quer prosperar no seu ministério, você quer prosperar no que Deus tem te confiado, nós precisamos ser pessoas que trabalham, que são diligentes e são zelosas. Não podemos ser preguiçosos. De repente você pode falar, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu não sou preguiçoso no meu trabalho, o trabalho está... E espiritualmente? E naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? Precisamos ser pessoas diligentes. Agora é a hora de trabalhar, de ser diligente. Amém? Aí em Provérbios mesmo, um pouquinho mais à frente, capítulo 13. No capítulo 13, o verso 4. Olha o que diz. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos de quem? Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Outra versão: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Você tem desejos, queridos? Você tem sonhos? Você tem projetos? Seja na sua vida familiar, profissional, ministerial. Quem tem desejo aí? Ergue a sua mão. Quem tem sonhos? Você em casa aí, você tem sonhos? Você tem projetos? Olha o que a Bíblia diz.
quem é esforçado, quem é diligente no seu trabalho, os seus desejos vão ser amplamente satisfeitos. Mas aquele que dorme na hora da colheita, o preguiçoso, o negligente, esse vai cair na pobreza. Esse não vai ter os seus desejos satisfeitos. Então, uma coisa que nós aprendemos com José, se queremos prosperar na terra do nosso sofrimento, queridos, precisamos ser pessoas diligentes. Amém, amados? Em segundo lugar, quando que eu prospero na terra do meu sofrimento? Gênesis 41. Gênesis, capítulo 41, o verso 50 e o verso 51. Diz assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Queridos, é bonito a gente ler o final da história. Hoje a gente conhece o final da história de José. E nós nos alegramos que a gente já conhece o final da história. Mas se lembra que José passou anos. José, se eu não me engano, o texto que nós começamos lá, é em Gênesis 37, que fala que José tinha 17 anos de idade. E aqui, quando nós lemos aqui no capítulo 41, fala que quando José se ausentou da presença de Faraó para ir percorrer toda a terra do Egito, que ele foi colocado como governador, ele tinha 30 anos. Ou seja, são 13 anos, queridos, que demorou. E José foi honrado. 13 anos. Mas nesses 13 anos ele passou por muita coisa. Foi odiado pelos irmãos. Tentaram matá-lo. Foi vendido como escravo. Foi caluniado e parado na prisão. Ajudou as pessoas, mas ainda assim foi esquecido na prisão. Foram 13 anos. José passou por lutas, passou por coisas, queridos. E o que é que eu aprendo com José aqui? Quando fala nesse texto, o primeiro nome ele deu, o primeiro filho ele deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Em segundo lugar, como é que eu posso prosperar na terra do meu sofrimento? Deixando o passado para trás, queridos, e esquecendo tudo aquilo que te fez sofrer. Não devemos, queridos, ficar presos ao passado, permitindo que acontecimentos do passado continuem determinando a nossa vida hoje. Não preciso nem ficar muito batendo nessa tecla aqui, porque há tempos atrás eu compartilhei uma mensagem com vocês aqui: passado não é desculpa, presente não é desfecho e futuro não é destino. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui na vida com José, com a vida de José, é: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, deixei o passado para trás. Passado não é desculpa. Não deixe o seu passado continuar afetando o seu presente e fazendo com que você não desfrute da vida que Deus tem para você hoje. Amém, queridos? Uma vida de prosperidade, de verdade, uma vida de crescimento espiritual, envolve deixar o nosso passado para trás e cuidar das coisas ainda a fazer. Filipenses, capítulo 3, o verso 13, olha o que diz lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me movo, eu me mexo, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás,
e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, me esforçando, prosseguindo por um alvo que eu tenho, a fim de ganhar o prêmio que Deus tem para a minha vida. Então, se a gente quer prosperar nessa terra do nosso sofrimento, queridos, a gente precisa deixar o passado para trás. Nosso passado já está resolvido, tenha sido ele bom ou tenha sido ele ruim. Não deixe que ele fique afetando a sua vida hoje, se nós queremos prosperar, se nós queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Se tratando na vida de José aqui, queridos, o que é que José precisava esquecer? José precisava se esquecer do ódio dos seus irmãos. José precisava se esquecer que tentaram matá-lo. José precisava se esquecer que ele foi vendido como escravo. José precisava se esquecer que ele foi caluniado e colocado injustamente na prisão. José precisava se esquecer que ele, apesar de ajudar as pessoas, ele foi esquecido pelo homem. Então olha quanta coisa José precisava se esquecer para avançar. Mas nesse versículo que nós lemos, Gênesis 41, diz que, quando ele deu o nome do seu primeiro filho de Manassés, ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Se nós queremos prosperar, deixa o passado para trás, e tudo aquilo que te fez sofrer, deixa para trás, querido. Deixa para trás. Quero que você abra um outro texto comigo, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 14. Olha o que diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Verso 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que é que nós entendemos aqui, queridos? É impossível uma vida próspera, uma vida realmente próspera, a prosperidade bíblica, segundo os padrões de Deus, não existe como vivemos essa vida retendo perdão. Porque aqui a Bíblia diz que se nós perdoarmos as ofensas que nos foram feitas, Deus nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos e as retivermos, diz o texto que assim também Deus vai reter o perdão dele sobre as nossas vidas. E se o perdão de Deus não for sobre as nossas vidas, queridos, a graça de Deus não for sobre as nossas vidas, que prosperidade é essa? Não existe prosperidade se o perdão de Deus não estiver sobre nós. Se Ele não estiver perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, se não tiver isso, não tem prosperidade. E para ter isso, tem que haver da nossa parte o perdão sobre aqueles que nos ofenderam, sobre aqueles que nos machucaram, a nós, a nossa família. Precisa haver o perdão. E foi o que José fez, por isso ele prosperou também. Porque não existe prosperidade quando nós estamos com o coração azedo, amargurado, retendo perdão. Isso impede o fluxo da graça de Deus sobre as nossas vidas. E é a graça de Deus que nos capacita para andar em vitória. É a graça de Deus que nos capacita para vivermos o que Deus tem para nós, para sermos o que Deus nos chamou para ser. É graça. Tudo em nossa vida é pela graça. E aqui diz que se nós retemos o perdão, essa graça, esse fluxo da graça de Deus vai ser impedido, porque Deus vai reter o perdão dele sobre as nossas vidas. Amém? Por isso José dá ao seu primeiro filho de Manassés, dizendo que Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Amém, queridos?
e nós só podemos esquecer se nós realmente liberarmos perdão. Nós realmente vamos prosperar se liberarmos o perdão. Então, queridos, libera o perdão, libera toda e qualquer coisa no seu coração que possa te impedir de viver as bênçãos e a prosperidade que Deus tem para você. Libera isso. Eu sei que às vezes não é fácil. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou sentindo. Mas deixa eu dizer algo para você, não é simplesmente um sentimento. O perdão, ele é uma decisão. Decida perdoar, abra sua boca, libere o perdão. Se precisar, procure a pessoa, perdoe, peça perdão. E se vierem pedir perdão para você, perdoe, mesmo que ainda nos seus sentimentos você esteja meio machucado, meio ferido, né? Mas tenha a atitude de pedir perdão, de liberar perdão, e Deus vai trabalhar nos seus sentimentos, Deus vai estar curando, vai estar sarando, amém? Em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, o que é que nós aprendemos com a vida de José, para prosperarmos na terra do nosso sofrimento? Gênesis 50, volta lá comigo em Gênesis, o último capítulo, capítulo 50, o verso 15. Do verso 15 ao verso 21. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: se José guardar rancor contra nós, olha só, é tão natural que os irmãos, aqui quando a gente olha no texto, a gente acredita que os irmãos achavam que José, na verdade José só estava ainda tratando eles bem por causa do pai. Mas falou: vixe, agora que o pai morreu, se o José tiver rancor no coração e decidir, né, retribuir o mal que a gente fez a ele. Olha só, vamos lá, vamos no texto. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele. Só um detalhe aqui eu vejo também o cumprimento do sonho de José. Lembra que quando José contou o sonho aos irmãos, que ele via os feixes de trigo se dobravam diante do feixe dele, depois o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele? Olha aqui se cumprindo, seus irmãos se curvando diante dele. Um pouco antes também você vai ver lá que o próprio pai se curva diante dele também. O sonho de José se cumprindo, queridos. O sonho que Deus deu a José, no tempo certo, no momento certo se cumprindo. Deus colocou sonhos no seu coração. E esses sonhos, que são os sonhos de Deus, é para a glória dele. Não é para a sua glória, para a minha glória, é para a glória dele. Para que quando eles se cumprirem, assim como se cumpriu na vida de José, milhares de vidas sejam abençoadas, sejam transformadas através da realização desse sonho. Então continue a sonhar, queridos. Não desista dos sonhos de Deus, não. Por mais difícil que esteja agora, na terra do seu sofrimento, mas vai chegar o tempo de se cumprir esse sonho. Amém? Como nós vimos também há tempos atrás, Satanás vai tentar matar esses sonhos. Satanás vai tentar apagar isso, tornar você infrutífero. Mas não permita que isso aconteça. Continue sonhando. E não ande por vista. E não ande por sentimentos. Acredite nos sonhos que Deus colocou, nas promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Verso 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos.
José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha o que José diz, queridos. Como eu disse, conhecemos o final da história, então é fácil. Mas imagina o que foi para José. O que os irmãos dele, o que os seus irmãos fizeram para ele não foi pouca coisa não. Mas José entendeu. Olha o que José diz: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Em terceiro e último lugar, quando e como nós podemos prosperar na terra do nosso sofrimento? Quando nós somos pessoas espirituais, queridos. Como José. José era uma pessoa espiritual que discerniu que todas as coisas que aconteceram estavam sob o controle de Deus, né? Cooperando, e estava cooperando para o bem-estar da sua família, mas também de milhares de pessoas que ele foi usado para salvar. José discerniu isso, ao ponto que ele disse para os seus irmãos: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Foi Deus que me trouxe à frente de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou seja, apesar de vocês terem feito o que vocês fizeram, Deus em todo o tempo estava no controle. Deus não saiu do controle. Agora só discerne isso, queridos, quem é espiritual. Quem é espiritual consegue discernir no meio da dor, consegue discernir no meio da terra do seu sofrimento, em meio de situações difíceis, ele consegue discernir que aquela tem sido uma oportunidade onde Deus está tratando com ele, onde Deus está fazendo ele crescer, onde Deus está fazendo ele amadurecer, onde Deus está preparando e forjando ele para colocar coisas maiores em suas mãos. Quem é espiritual não fica olhando só para a luta e reclamando e murmurando e perguntando por que essa luta e essa prova. Não, quem é espiritual consegue discernir certas provas que veio, como veio na vida de José, e entender que em meio a essas provas, no meio da terra do seu sofrimento, Deus está trabalhando. Deus está dando oportunidade para que o seu caráter seja forjado, para que você, para que eu, para que nós sejamos preparados para algo muito maior que está por vir. Porque Deus não pode colocar coisas grandiosas nas mãos de crianças, nas mãos de meninos, que não vão saber o que fazer, que vão desperdiçar o que Deus colocou em suas mãos. Então, queridos, se queremos prosperar na terra do nosso sofrimento, precisamos ser espirituais como José, e discernir, como diz o texto de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei se eu posso dizer, principalmente aquelas situações de dores, as situações de sofrimento, as quais nós não gostaríamos de passar, mas que nos fizeram e tem nos feito crescer, amadurecer, ficarmos pessoas mais fortes, mais robustas, mais experientes, né? Pessoas que aguentam o tranco, e aí sim Deus vai poder colocar coisas maiores nas nossas mãos. Eu quero que você abra um último texto, 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, o verso 14, ao verso 16. Olha o que diz aí. Quem não tem o Espírito
não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Olha só, queridos. Quem não tem o Espírito, não aceita. Então, uma coisa que eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, de repente tem pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, ou até mesmo aquelas que entregaram, mas não estão aí conectadas, ou bem conectadas com o Senhor. Nós só vamos entender certas coisas pelo Espírito de Deus. Então, querido, às vezes você está passando por certas situações e você não entende, não compreende, e por isso às vezes murmura, reclama, vive triste, cabisbaixo, depressivo, ansioso, porque às vezes está faltando você ouvir o Espírito de Deus, está faltando comunhão com o Espírito de Deus, está faltando você estar mais sensível à direção do Espírito para entender o que Ele está fazendo. E você que não rendeu a vida a Cristo ainda, está faltando você entregar a vida para Ele, para que o Espírito passe a habitar em você. E aí quando o Espírito passar a habitar em você, você vai começar a entender coisas que você não entende. E você vai começar a discernir, a alegria de Deus vai vir sobre a sua vida, a paz de Deus vai vir sobre a sua vida, porque tem coisas que nós só vamos entender e compreender na terra do nosso sofrimento, pelo Espírito de Deus. É Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos faz discernir. Mas vamos seguir o texto. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Como é loucura esse negócio de falar de se alegrar no meio de sofrimento, prosperar no meio de sofrimento, isso é coisa pra gente meio doida. Mas só entende isso, só compreende isso quem tem o Espírito de Deus e consegue se alegrar e consegue jubilar antes mesmo de ver o seu sonho realizado, porque o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos e que a palavra dele vai se cumprir, as promessas e os sonhos dele vão acontecer. O Espírito testifica no nosso espírito. Porque quem não tem o Espírito, muitas vezes o que eu estou falando parece loucura, como diz aqui, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. José entendeu, queridos, porque José era uma pessoa espiritual. E por isso ele pôde dizer para os seus irmãos, fiquem tranquilos. E diz o texto que falou amavelmente aos seus irmãos. Fala, pode ficar tranquilo, meus irmãos. Eu entendi, apesar de que vocês me fizeram, que Deus estava no controle. E Ele me trouxe antes para que a vida de vocês, a nossa família e a vida de milhares fosse preservada. Fica tranquilo, eu entendi o agir do meu Deus. E eu entendi que Ele estava em todo o tempo no controle. Com certeza, se perguntar se José gostaria de ter passado por tudo aquilo, ele diria que não. Mas tudo aquilo, toda aquela passagem também, levou José aonde ele foi colocado ali como governador na terra do Egito. Preparou ele, deu uma bagagem para que ele estivesse ali também. Amém, queridos? Então nós precisamos, se queremos passar, prosperar na terra do nosso sofrimento, precisamos ser pessoas espirituais, ter o Espírito de Cristo. E se você já tem, querido, você precisa se conectar, para que você ouça Ele, e você passe a discernir, nesse tempo difícil, e ouça o Espírito de Cristo, amém? E saiba que Ele está no controle, que Ele é o seu Deus, que Ele te ama, Ele tem o melhor. Confie, e não espere os sonhos se realizar, para você se alegrar, para você ter paz. Não, é agora, na terra do seu sofrimento, vocês podem experimentar de prosperidade. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Amém? Enquanto o ministério de louvor sobe aqui em cima para nós encerrarmos com uma canção, eu quero orar com você.
Para concluir, então, eu quero dizer, queridos, para prosperarmos na terra do nosso sofrimento, essa última parte, nós precisamos ser pessoas diligentes. Mesmo quando chegar o tempo da honra, o tempo da oportunidade, lembre-se, não é tempo de descansar, não é tempo de ser preguiçoso, não é tempo de ser negligente. Hebreus 6,12 diz assim: imitem aqueles que por meio da fé e perseverança herdam as promessas. Amém? É tempo de sermos diligentes. Assim como José, para prosperarmos na terra do nosso sofrimento, precisamos deixar o nosso passado para trás, esquecer o que nos fez sofrer e sermos pessoas espirituais que discernem todas as coisas. Fica de pé, deixa eu encerrar com vocês orando. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor junto com os meus irmãos por essa palavra, uma única palavra que nós ouvimos aqui em 3 cultos, Pai. Acabei aqui dividindo em 3 partes, para podermos termos um melhor entendimento, mas é uma única palavra, e a palavra é, Pai, é possível prosperarmos na terra do nosso sofrimento, com tudo isso que nós aprendemos. Senhor, nos ajude a colocar isso em prática, e também sermos instrumentos nas Tuas mãos, para encorajarmos outras pessoas que estão sofrendo, para que elas acreditem, para que elas fiquem firmes, para que elas perseverem, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor veio para nos dar vida, e vida plena, vida abundante, vida com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade na saúde, nos relacionamentos, nas finanças, de todas as formas. Pai, nos ajuda e nos ensina a nos apropriarmos dessa vida abundante. Mas durante o tempo das provas, das provações, durante o período que estivermos trilhando na terra do sofrimento, nos ajuda a nos posicionar como o Senhor quer, de acordo com tudo isso que nós aprendemos nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, a nos lembrarmos, que isso fique gravado. Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Você pode levantar as suas mãos e aplaudir ao nosso Senhor? Você pode fazer isso? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada, meus amados, uma semana de vitória, e que Deus te faça prosperar em tudo aquilo que você vier a fazer. Amém? Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus.